E vamos diretamente agora para o outro lado do mundo, conversar com Emanuel Pessoa, que é doutor em Direito Econômico. O doutor está na China. Ele vai comentar a notícia que saiu na segunda-feira sobre os Estados Unidos terem divulgado que pagaram 6 milhões de dólares a El Salvador para enviar venezuelanos à mega prisão do país da América Central. Seja bem-vindo, doutor. Sempre bom vê-lo. Como que estão as coisas por aí? Está escuro ainda? Que horas são por aí para poder conversar com a gente aqui agora? Obrigada por essa gentileza. Bom dia, meninas, tudo bom? Aqui são 9h40 da noite. Estava olhando aqui no relógio aqui do lado os minutinhos. Como é que vão? Tudo bem? Que diferença. Tudo bem aqui com a gente, né? Estamos indo, muitas notícias para a gente tratar. Como o senhor comenta para a gente toda a movimentação ontem da tentativa de deportar os venezuelanos, são imigrantes ilegais, né? Um problema que a gente vê acontecendo não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, né? Depois fica difícil controlar essas pessoas, segurar, né, essa imigração toda, são trabalhos que são ocupados de forma irregular e crimes, às vezes, cometidos por essas pessoas também, não é? O problema, Adriana, não é imigração, até porque seria muito hipócrita de um brasileiro ou um americano querer reclamar de imigração. Afinal de contas, os nossos países são países que foram formados pela imigração, em alguns casos voluntária, em outros casos, como os africanos que foram trazidos aqui, imigração forçada. Contudo, o ponto é que hoje as circunstâncias são diferentes e o problema não é a imigração, o problema é a imigração ilegal, na qual muitas vezes vão para outros países elementos criminosos fugindo da sua justiça. E aí eles aproveitam e, obviamente, eles querem ir para um país que tenha mais condições econômicas e acabam também preferindo lugares em que eles percebem que existe uma leniência do sistema penal. E o que a gente percebeu nos últimos anos nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, em função do domínio do okeyismo, era um domínio muito grande de teorias judiciais de que esses criminosos eram vítimas da sociedade, como se diz no Brasil, e por conta disso não sofriam persecução. Então você tinha nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, na França, estupradores, seus países de origem, que cometiam crimes de assédio, outros crimes, e eram postos em liberdade para não sofrerem perseguição judicial. Doutor Emanuel, a minha pergunta é a seguinte, parece até que é uma deportação para El Salvador de simplesmente imigrantes, mas não é isso, né? A gente está falando do Trem de Aragua, que foi definido agora em fevereiro como um grupo terrorista, então a gente está falando de fato de criminosos. Então, a minha pergunta para você, a gente viu aí um juiz que tentou suspender, né, que suspendeu essa decisão de que eles pudessem ser enviados, eles foram mesmo assim, agora o Trump está pedindo impeachment, né, desse juiz por essa interferência. Ele alega que utilizou uma lei, ainda que uma lei antiga, mas uma lei que permite essa deportação de quem ofereça uma ameaça, né, aos Estados Unidos. Então eu queria te ouvir um pouco a esse respeito e um pouco além. Tem aquele, agora, com esse endurecimento, né, da política norte-americana, alguns têm falado que alguns grupos brasileiros do narcotráfico aqui podem entrar nessa lista também. Então isso é bastante importante, porque essa deportação foi possível exatamente por isso, porque eles pegaram essa gangue de narcotraficantes, declararam como grupo terrorista e por isso todo esse endurecimento. Então, como é que você vê essa questão, mas também essa possibilidade de aqui no Brasil também, grupos do narcotráfico, como Comando Vermelho, PCC, de repente entrarem nessa lista aí e sofrerem sanções muito mais pesadas? Eu acho que a questão tem que ser analisada sobre 3 prismas, tá? O primeiro desses prismas é o seguinte: a norma que o Trump está alegando para poder expulsar essas pessoas, uma norma que foi responsável por alguns episódios muito complicados na vida americana, como, por exemplo, a colocação em campos de internamento de nipo-americanos na Segunda Guerra Mundial, tá? Sob a alegação de que seriam japoneses e poderiam, eventualmente, se alinhar com o inimigo. Então é um pouco complicada a utilização dessa norma. Contudo, o grande problema da atuação desse juiz, é o segundo ponto que eu quero trazer,
é que esse juiz ele já havia dado declarações de natureza política no passado, falando sobre o dever que teria de ter certas atuações, independentemente da lei. Então, o que se entende é que, com base no que ele falou no passado, esse juiz não estaria atuando de acordo com o sistema legal, mas com as suas preferências políticas. E nós sabemos, porque no Brasil isso acontece bastante, o quanto é deletério em qualquer sistema legal que os juízes resolvam aplicar as suas convicções à margem da lei. Especialmente quando você está diante de sistemas nos quais os juízes têm um grande poder. Então, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, juízes são extremamente poderosos. A gente vê, e eu sempre dou esse exemplo, que eu pergunto para as pessoas qual é a cor do céu. As pessoas dizem azul. Eu disse, depende. É o que o Supremo Tribunal Federal disser. Se amanhã o Supremo Tribunal Federal disser que o céu do Brasil é cor de burro quando foge, ele é cor de burro quando foge. Por mais absurdo que isso seja, é o que vai valer, é o que vai ser imposto, é o que vai ser obrigado. Então, quando os juízes abusam do seu poder, nós não temos ninguém para nos salvar, especialmente no sistema em que existe foro privilegiado, e os senadores que deveriam fiscalizar os ministros são aqueles julgados pelos ministros. E o terceiro ponto é que realmente são criminosos sendo deportados, tá? Existem algumas pessoas que foram deportadas porque estavam com excesso do tempo no visto. Tudo bem, de acordo com a legislação americana, essas pessoas cometeram um delito, que é o overstaying. Mas o que a gente tem visto é o foco na deportação daqueles que cometeram crimes ou que já foram condenados nos seus países de origem, que cometeram crimes nos Estados Unidos. Então, não dá para dizer que um imigrante ilegal que não tem outros crimes fora o crime de imigração não vai ser expulso. Isso é impossível de se dizer. Pelo contrário, vários têm sido. Mas o foco tem sido nos bandidos. Paula? Olá, doutor Emanuel, tudo bem? Eu queria mudar um pouco de assunto e falar sobre esse pacotão que foi anunciado nos últimos dias, que o Donald Trump vai oferecer para tirar o visto de pessoas que atuam contra a liberdade de expressão dos americanos em solo americano. Eu queria saber se tem algum paralelo com aquela lei Magnitsky, não sei como fala, Magnitsky, se tem algum paralelo com ela e do que se trata exatamente. Eu vi também que não vai ser só Alexandre de Moraes, e ele vai ser o primeiro afetado, vai ter 120 dias para que seja decidido quem são as pessoas que também vão entrar nesse pacotão. E eu queria saber a sua opinião, se tem alguma coisa a ver com essa lei Magnitsky e o que vai ser feito em relação a essas pessoas, que provavelmente vai entrar delegados da Polícia Federal, pessoas que agiram junto com Alexandre de Moraes para cercear a liberdade de expressão desses americanos. Vamos entender algumas coisas primeiro, que é importante aí o que você colocou. O primeiro paralelo que a gente tem que traçar não é com a própria situação americana. O primeiro paralelo que a gente tem que traçar é, na verdade, lá atrás, num outro governo do Lula, quando ele tentou expulsar um jornalista americano, porque o jornalista americano disse que ele era, que ele gostava da marvada, que ele gostava de uma cachaça. Quem for atrás no Google vai encontrar isso. Então, na verdade, o paralelo seria esse. Em que sentido? Não do absurdo da situação, mas do fato de que a permanência de estrangeiros em um país, via de regra, é uma tolerância do sistema legal e não um direito absoluto daqueles estrangeiros. São apenas algumas situações que aquele estrangeiro tem um direito de permanência. Por exemplo, o estrangeiro em questão, que é um repórter conhecido, ele não pôde ser expulso do Brasil, porque além dele ser casado na época com um brasileiro, eles tinham um filho adotivo. Então ele não podia ser expulso, tá? Mas o presidente da República determinou a sua expulsão na época, o Lula determinou a sua expulsão. Então, a ideia que as pessoas têm de que há um direito absoluto das pessoas não existe, tá? Não existe. Existe o direito de cada país determinar que estrangeiros podem ficar ou não, e o presidente da República, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tem uma grande latitude para isso. Essa lei que você fala, a Magnitsky, foi uma lei originalmente criada para sancionar pessoas que tenham cometido diversas atividades
que sejam consideradas contrárias aos interesses americanos e majoritariamente vinha sendo utilizada para sancionar magnatas russos. Tá? Então, com algumas alterações, mudanças de interpretação, orientações e própria alteração legislativa, a ideia agora é que os Estados Unidos também irão passar a expulsar as pessoas que atentam contra a liberdade de expressão nos Estados Unidos. E, obviamente, isso vai provavelmente pegar aí algumas pessoas do Brasil. Contudo, o objetivo da norma, a gente não adianta aumentar a importância de algumas pessoas para o governo americano que não tem. Na verdade, o grande objetivo da norma foi pegar aquelas pessoas que praticam o antissemitismo e estimulam a perseguição aos judeus nas faculdades americanas. Muitas vezes, estudantes estrangeiros que vão aos Estados Unidos para pregar crimes de ódio contra judeus americanos. E Israel, que é um grande aliado dos Estados Unidos. Então, a ideia vem daí. Tá? Então, para tirar isso. E aí, como um efeito, digamos, barbada, uma rebarba, um efeito rebarba, vai atingir aqui dessas pessoas que emitiram ou que participaram da emissão, o cumprimento de ordens judiciais no Brasil, de legalidade muito duvidosa, que tinham como objetivo cercear a liberdade de expressão de várias pessoas. E, obviamente, como uma questão de jurisdição, os americanos protegem os americanos e os interesses americanos, não os brasileiros. O que também não está errado, né? A gente deve cada um cuidar ali do seu e conforme puder ajudar os outros, né? Mas não se prejudicando. Agora, doutor, o Brasil só fala disso, sei que o senhor sabe, não só o Brasil, né? Outros países também, sobre a decisão de Eduardo Bolsonaro ontem. Como o senhor avalia? Acha que realmente, de alguma forma, providências tomadas lá fora, norte-americanas, podem influenciar o andamento de como andam as coisas aqui, o andamento dentro do Brasil, de perseguições políticas, decisões do Supremo, tendo em vista até a decisão depois da PGR de não caçar, né, não apreender, melhor dizendo, a documentação, o passaporte de Eduardo Bolsonaro, instantes depois do anúncio dele? Eu acho o seguinte, Adriana, existe uma questão técnica jurídica e existe uma questão política. Do ponto de vista da questão técnica jurídica, eu não consigo nem expressar com palavras o quanto absurdo seria a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro, tá? Seria a mesma coisa que alguém ter tentado apreender o passaporte do Janones, né, no governo anterior, tá? Por conta de opiniões, manifestações e expressões. Os deputados são invioláveis para você, sobre os seus votos, sobre suas palavras e sobre suas opiniões. A inviolabilidade parlamentar, ela está hoje no lixo, né, completamente no lixo. E é bem problemática essa situação, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender o seguinte: ele tinha realmente riscos concretos de ter o passaporte apreendido? Tinha, porque a gente nunca sabe o que vem do Supremo Tribunal Federal. Se tem uma coisa que principalmente no exterior as pessoas falam, é que o Brasil não tem estabilidade jurídica. Todo dia muda o entendimento. O entendimento de foro privilegiado mudou de novo recentemente e por isso vai pegar o Bolsonaro, porque do contrário era para o processo para a primeira instância. Tá? E ninguém esqueça seu fato do Bolsonaro, é casuístico, é para pegar ele. Assim como a mudança do entendimento da prisão em segundo grau foi para soltar o Lula. Então é casuístico. Isso não é porque mudou a sensação, a percepção de justiça, é casuístico. Tá? Você pode ser de esquerda, direita, centro, baixa, ou até, né, para quem gosta da brincadeira da bebida, de arriba, dentro ao centro. É casuístico. Não tem como você negar. Na técnica, é casuística. E aí, o grande problema da questão do Eduardo é o seguinte: do ponto de vista político, talvez fosse melhor para o Eduardo ter ficado e até ter sido preso. Tá? Talvez se ele tivesse ficado e sido preso, ele teria uma capacidade de mobilizar muito mais a opinião pública brasileira. Mas eu acho que ele está apostando mais no constrangimento de eventuais sanções vindas dos Estados Unidos. O que eu achei completamente despropositado foi que nós vimos um congressista, por questões óbvias não vou fazer menção de nome, dizendo que o Eduardo Bolsonaro devia ter a prisão decretada por... O que foi mesmo aquela bobagem absurda que o sujeito falou? Crimes contra o Brasil, né? Conspiração contra o Brasil. Eu acho interessante as pessoas pedirem prisão dos outros por tipos penais que não existem. Daqui a pouco eu vou pedir prisão de pessoas que eu não gosto, de quem me cruzou no trânsito, ou de quem me olhou feio, ou de quem me atrasou dinheiro de pagamento, ou sei lá, de quem simplesmente não me deu bom dia no elevador. Então esse é um nível de absurdo que alguns deputados, senadores chegaram a incorrer nessa semana e mostra como o Brasil está numa situação difícil, porque quem deveria proteger as leis
as deturpa, e os deputados e senadores que deveriam saber o que é a lei pedem para um colega ser preso em descumprimento à lei. É bem resumido, é bem isso, perfeitas as palavras. Obrigada, viu, doutor? É sempre legal conversar com o senhor. Valeu pelos esclarecimentos, por nos atender da China nessa manhãzinha. Boa noite para o senhor por aí e até uma próxima. Já deixo um convite para o senhor voltar. Valeu, viu? Obrigado, meninas. Até breve. Bom programa. Abraço, boa estadia aí, até breve.